Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez por estar na tua casa. Somos imensamente gratos, Pai, por sabermos que você está conosco aqui agora. Nos capacita, Senhor, através do Espírito Santo, que possamos, ó Pai, entender, Senhor, um pouco sobre a santidade e buscarmos, ó Pai, através do poder, Senhor, que você tem entregue a nós, através do teu Espírito. Capacita cada um que está aqui, Senhor, a pregar a tua palavra, a entender a importância, Pai, de te buscar todos os dias e saber, ó Pai, que estamos aqui na busca para ser glorificado, ó Pai, de nossa morte. Nos abençoa, Pai, com esse estudo, nos dá a tua sabedoria, nos guarda, nos protege, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor deu uma missão para a gente, domingo passado, para mim e para minha esposa, trazer para quem me conhece, o Flávio, tá? E a minha esposa, Johanna, está aqui do meu lado. Vira tem esse microfone aqui, se você está sentado, tá? Falando um tema muito importante sobre santificação. Aí o pastor, como um bom líder, né, ele passou a semana toda me aperreando. Me ligava 5 minutos, sei que lá. E aí, o que a gente aprende, né? Quando a gente passa uma missão, a gente tem que deixar o pessoal trabalhar. Então a gente vai trabalhar aqui agora a mensagem. Ele fez um gráfico muito bonito. Mas o nosso papel aqui é trazer clareza para que a gente possa entender qual é o nosso papel dentro desse cenário aqui que o pastor montou para a gente sobre a santificação. E eu vou chamar todos para a gente abrir nossas Bíblias em Coríntios 15, 47 a 47. 15, versículo 47. 1 Coríntios. Exato. 1 Coríntios, diga o resto. 1 Coríntios 15, versículo 47. Enquanto vocês procuram, a gente vai dar a introdução à lição. O mínimo que é preciso saber sobre a santidade. Significado básico de santidade. Separação do mal e do pecado. E verdadeira consagração para Deus. Sua justiça, seu reino e seu serviço. A questão é, depois que um crente é salvo, até que ponto ele ganha poder para se separar do mal e do pecado? E se consagrar realmente a Deus, à sua justiça, ao seu reino e ao seu serviço. O crente pode ser perfeito ainda nessa vida? É uma pergunta. Existem 2 tipos de santidade do crente: a posicional e a progressiva. Na santidade posicional, o crente se torna 100% santo, ou seja, todo o seu pecado e culpa foram pagos em Jesus Cristo e ele não somente foi salvo, mas foi consagrado completamente para Cristo. Na posição em Adão, o homem herdou o pecado, a culpa, a corrupção, a condenação e o inferno. Na posição em Cristo, herdamos a justiça, o perdão, a salvação, santificação e o céu. E aqui nós vamos ter um gráfico, um paralelo, onde vai mostrar o primeiro homem e o segundo homem. Contraste entre Adão e Cristo e da posição de estar em Adão e de estar em Cristo. Aí você pode fazer isso. Justamente onde está a leitura de 1 Coríntios 15, 47. Esse vocês, tá? 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Então Adão foi o primeiro homem terreno, e Jesus Cristo foi o primeiro homem celestial. Adão foi feito alma vivente. Jesus Cristo foi feito espírito vivificante. Adão foi formado da terra, e Jesus Cristo veio do céu. Então, como o Flávio falou, aqui está mostrando a diferença entre estar em Adão e estar em Cristo. Estar em Adão significa a parte terrena, a parte que nós herdamos com a queda, que foi o pecado, a culpa, a corrupção, a condenação. E o estar em Cristo é justamente a parte santificada, herdar a justiça, o perdão, a salvação e a santificação. Em Adão, todos os homens se tornaram pecadores, culpados eternamente, porque incapazes de justificarem a si mesmos e de serem santos. Em Jesus Cristo, todos os homens podem se tornar justos. Isso é justificação.
declarado justo pela justiça de Cristo alcançado na cruz, e declarados santos em posição e chamados a ser santos. Em Adão, todos os homens se tornaram desobedientes e corruptos, como diz Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, assim pela obediência de um Cristo, muitos serão feitos justos. Em Jesus Cristo, todos os homens podem se tornar obedientes e santos. Em Adão, todos os homens foram condenados a morrerem e irem para o inferno. Em Jesus Cristo, todos os homens recebem vida abundante aqui e a eterna no céu. Romanos 5,17 mais uma vez fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por causa de Adão, o homem foi expulso do paraíso. Por causa de Jesus Cristo, o homem retornou ao paraíso. Gênesis 3, 23 e 24 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui a santidade posicional está nos mostrando que há dois lugares que a gente tem, nós estamos, né? Nós somos seres humanos. A gente tem a posição de Adão e a posição de Cristo. É por conta da justificação. Pela justificação nós somos salvos, que é a parte justamente que nós herdamos de Cristo. Então, por estarmos em Cristo, quando aceitamos a Cristo, nós somos justificados. Antes disso, nós estávamos em Adão, né? Todos nós herdamos a culpa. Lá no gráfico o Flávio vai explicar melhor, porque primeiro a gente está fazendo esse comparativo, e aí quando a gente deixar claro o comparativo, a gente vai voltar lá para o gráfico. Que o gráfico fala justamente que desde que nós nascemos, nós já nascemos no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, como diz Salmo 51:5. Então, desde que nós nascemos no pecado. Desde a queda, todos nós nascemos pecadores. Vamos dar continuidade. Segundo tipo de santidade. Na santidade progressiva, o crente é chamado à santificação, cada vez mais e passando por uma transformação que o faça parecer viver e agir como Jesus Cristo. O esforço do crente por uma vida santa envolve 3 inimigos: uma batalha espiritual contra o seu inimigo interior, a carne, as suas vontades, seus inimigos invisíveis, o diabo e seus demônios, e contra seu inimigo visível, as violências do mundo. Para ajudar o crente nessa luta em prol da santidade, Deus fornece um kit de armas chamado Armadura de Deus. Lhe prescreveu vários exercícios espirituais, também chamado disciplina espiritual. Visões erradas e visões certas sobre a santificação. No legalismo, o homem busca a salvação e a santidade pelo esforço humano de cumprir a lei. Deus abomina e rejeita completamente a salvação por obras humanas. E a santidade não busca na dependência do Espírito Santo, mas busca no esforço da carne. Confiança no eu mal e farisaica ou aparente obediência da lei de Deus. A santidade perfeita, que ensina que o crente pode progredir espiritualmente até se tornar perfeito em santidade ou não pecar mais. Esse é um ensino errado que veremos mais tarde. Santidade na dependência do Espírito é baseado na graça divina, na qual o homem consegue salvação somente pela graça ou favor divino, e regeneração do Espírito Santo, e não por obras, e uma vez salvo, é santificado posicionalmente, batizado, selado e habitado pelo Espírito Santo, que é o poder que capacita o crente a não ser dominado pelo pecado, crucificar a carne, ter vitória sobre os demônios e sobre as tentações do mundo.
Já é santo posicionalmente desde que aceitou Cristo e saiu da posição em Adão e foi colocado na posição em Cristo. E como feito santo em Cristo, é chamado cada dia a santificar-se mais. Diz a palavra de Deus: quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E aí a gente vai para o gráfico, e aí complementa muito o que a irmã, como é seu nome, doutora? Pompeia estava falando assim que eu cheguei, né? Sobre o caso daquela moça que teoricamente aceitou a Cristo, depois se desviou. E aí esse texto de Apocalipse deixa bem claro: quem é sujo, se suje mais. Então ela não se posicionou em Cristo, ela estou posicionada em Adão. E aí aqui fala um texto bem claro, porque quando a gente aceita Jesus Cristo, todos os crentes, eu principalmente quando aceitei Jesus Cristo, quando era mais novo, tinha essa dúvida: eu posso continuar pecando? Isso é inerente, é da carne, a gente vai continuar pecando. Não existe essa santidade onde depois que o Pai aceitou Jesus Cristo, ele não peca mais. Esse tipo de informação é enganosa e é pecaminosa, porque isso vem do inimigo. Porque toda vida que você peca, você diz: não, eu não sou crente. E é isso que o inimigo quer. Toda vida que você fica pensando: eu não sou crente, aí você vai o quê? Não, se já não sou crente, então eu vou me afundar ainda mais. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você vai errar, mas você vai ter o Espírito Santo para lhe ajudar a errar cada vez menos. Você vai ser santificado cada dia, porque santificado significa separado por Deus. Ainda tem uma atenuante, o Espírito Santo peca, nós pecamos, né? Sim. A Bíblia diz que se você disser que não peca, você é mentiroso. Já está mentindo. Não precisa, pastor, tem uma voz maravilhosa. Ainda tem a voz boa. Assim, nesse contexto, a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, é mentiroso, né? Porém, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos justificar. Mas isso não quer dizer que a gente vai continuar pecando. A nossa luta é contra a carne, não é? É justamente o estudo falando também sobre isso. Nós temos 3 inimigos bem claros: a carne, que é o nosso eu, que é Flávio, minta para vender mais. Flávio, engane, porque você vai chegar mais rápido onde você quer. Flávio, falar a verdade às vezes vai sair muito caro para você. Isso é o meu eu interior falando para que eu erre. E depois tem os invisíveis, né, que é o diabo e seus demônios, que é a oportunidade de você, eu falo no meu caso, no meu eu, porque eu preciso falar de mim para que vocês possam colocar no lugar de vocês e vocês entendam o que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, no caso do inimigo, ele vai dar oportunidades para que você possa saciar o seu eu. Então, se eu tenho problemas, eu sou empresário, certo? Então, se eu tenho que trabalhar justo para que Deus possa me abençoar, o inimigo vai me trazer a oportunidade de trabalhar errado para chegar mais rápido onde eu quero. E aí eu vou estar satisfazendo o inimigo e o meu erro. E aí o Espírito Santo, que trabalha dentro de mim todos os dias, para que eu seja posicionado, quando eu fui posicionado, eu aceitei a Jesus Cristo, para que eu olhe assim: ó, esse aqui não é o caminho que Jesus Cristo falou para você. O caminho que Ele escolheu para você é falar a verdade. É mais lento, mas você vai chegar lá. E aí tem o terceiro inimigo, que é as tentações violentas do mundo. Que é se você não fizer assim, você não sobrevive. Mas só que eu estou debaixo de outra lei. Eu estou debaixo da lei do Espírito Santo, onde Ele me fortalece, Ele me capacita, e Ele vai mostrar: você não depende da sua carne, você depende apenas de mim. Portanto, no domingo passado, a pregação, a gente viu que o homem não vive do pão, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então, esse é o posicionamento. E quando a gente vai lá para o gráfico, vamos para a primeira página, mostra a nossa caminhada e o papel de Deus, né, de 3 formas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a Ana bem falou, nasceu, a gente foi posicionado em Adão, que é o posicionado do pecado. Mas quando eu fui escolhido, porque aqui fala: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e ao que justificou, a este também glorificou. Isso aqui é um texto base para o calvinismo, né? Que a gente entende que cada um que escolheu a Jesus Cristo já sabia, Deus já sabia que a gente ia ser escolhido.
Não significa que eu não tenho que aceitar Jesus porque eu fui escolhido. Nem pelo contrário, significa que de alguma forma, em algum momento da minha vida, eu ia aceitar Jesus. Porque lá no começo, antes de tudo, ele já sabia que eu ia ser predestinado a servir a Deus. E nesse momento, quando eu escolho Jesus, eu sou regenerado, e aí nessa minha regeneração eu tenho que ter arrependimento. Esse arrependimento traz justificação. Essa justificação traz fé salvadora de boas obras. E a adoção, a santificação e a glorificação acontecem quando o crente morre e é levado aos céus. Está claro? Isso aqui é uma escola bíblica dominical, certo? Aqui não é para a gente estar falando e você está balançando na cabeça. Dúvidas vão aparecendo, vocês vão dizer, se a gente souber responder, a gente responde, senão fica para o próximo domingo. De tudo aquilo que a gente conversou aqui, alguma dúvida? Amor, quer dar uma vez de vez? Está complementando quando ele seca, a gente tem que Sim. Quando o crente peca, que cai, ele entristece o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele fica triste com o pecado. Eu não vou usar o termo triste, né? Porque você não tem como decepcionar Deus porque ele já sabe de tudo. Mas ele sabe que você errou. Então, assim, o Espírito Santo está dentro de nós para que nos oriente. Quando você vai fazer uma coisa errada, você se está errado. Isso ali é o Espírito Santo, na minha concepção. É o Espírito Santo trabalhando para dizer, esse aqui não é o caminho. Tem um versículo que não tem um sentido em que o João está dizendo, é a realidade. Deus é inabalável. Mas tem um versículo que diz, não entristeça o Espírito Santo. Então, especificamente, isso não abala o ser de Deus. Você já conhece mesmo? Isso não abala o ser de Deus. O ser de Deus é inabalável, Deus é imutável. Mas quando diz que ele está triste em relação a você, é que Deus tem planos tão maravilhosos para executar através de você, mas como ele não usa vaso sujo, e você está entristecendo porque você está permitindo impureza na sua vida. Então, ele não usa vaso sujo, então ele fica triste. Lembra que nós fomos predestinados na eternidade passada, ele nos chamou através do Evangelho, ele nos justificou, ele nos batizou, selou, chamou, nos adotou na família de Deus quando a gente creu. E então, entre a nossa salvação e a ida para o céu, que é a glorificação, existe essa caminhada de santificação, que a gente chama de discipulado em profundidade. Então, o discípulo que se realmente coloca nas mãos de Deus, teve um autor que disse, o mundo está para ver o que Deus poderá fazer com uma pessoa completamente entregue nas mãos de Deus. Se você realmente se entregar, você buscar essa pureza de coração, uma pessoa que é pura de coração, ela vê a Deus. Ela tem uma visão cristalina, vê a Deus no sentido de ver o corpo de Deus, mas ela vê a mão de Deus, ela vê as ações de Deus, ela vê a concretização das promessas de Deus. É muito importante esse aspecto. Só complementando a pergunta. Só terminando. Na quarta-feira, Deus disse, se você tivesse me ouvido, se você tivesse andado nos meus caminhos, eu teria derrotado todos os seus inimigos, eu teria suprido tudo. Então, qual é a tristeza do Espírito Santo? Eu podia fazer tanto por esse menino, e a vida dele está na pobreza, uma desgraça por conta dele. Cada um se queixa do seu pecado. Então, é tristeza nesse sentido. E o exemplo mais claro disso é justamente a saída do povo do Egito, porque eles poderiam chegar na terra prometida em 5 dias. Mas por conta do pecado passaram 40 anos. E aí, nesse sentido, realmente o Espírito Santo olha assim, meu Deus do céu, ele já poderia ter alcançado o que ele queria há muito tempo. Mas por conta do pecado, da corrupção, já atendendo aos 3 problemas que é a carne, as tentações do inimigo e ao mundo, a gente acaba rodando muito mais tempo que era necessário para chegar no propósito de Deus. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Que tem 3 coisas que acontecem na sua vida, né? As mudanças, que é para louvar o Senhor, para modificar o nosso caráter e para cumprir o propósito de Deus. Então, quando a gente entende que quem opera em mim é o Espírito Santo,
que cada vez mais eu tenho esse Espírito, que eu tenho que clamar todo dia, Senhor, habita dentro de mim, para que eu faça a tua vontade e não a minha. Mas isso tem que ser não só da boca, mas do coração em ação. E eu tenho que pensar 24 horas. Será que eu estou agindo conforme a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu estou alcançando o propósito que Deus quer na minha vida e as promessas que Ele quer que eu faça? Então, é basicamente essa a sua pergunta. Então, assim, não pode entristecer, porque Ele já sabe o começo, meio e fim, e Ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, mas Ele pode olhar para você como você olha para uma criança. Ela daqui para chegar ali, ela está uma linha reta. Ela vai rodar essa sala todinha, até chegar aqui. Você vai dizer, meu Deus, eu podia ter chegado só na minha reta. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Lídia. Espera aí. Ela pode esfregar. Uma coisa não, pastor. Uma vez que o Espírito Santo entra na vida da pessoa, né, depois da conversão, né, ele pode, se a pessoa continua pecando, ele é cauterizado. Se ela verdadeiramente for crente, então Deus se responsabiliza pela vida dela. Mas ele pode entrar na vida da pessoa e sair, ou ele entra e fica, e se a pessoa for continuar pecando, ele cauteriza. Como é que... Eu vou dar meu ponto de vista, tá, Lidiane? Assim, sempre essa pergunta que é feita, eu tenho sempre a mesma resposta, porque as pessoas perguntam, claro, como é que pode um crente continuar pecando? De duas uma, ou ele não é crente, ou ele vai morrer. Simples como isso, porque ele não pode continuar pecando. Quando a gente vê aquele caso lá na igreja primitiva, onde ele está em adultério com a mulher do pai dele, e a palavra diz assim, vai ser sacrificado o corpo para que a alma seja salva. Então, de duas uma, se você aceitou realmente Jesus Cristo, você tem que sair do pecado. E assim, o Espírito Santo se afasta, mas você tem que dizer, meu filho, não faça isso, porque senão o Espírito Santo se afasta. Biblicamente eu não posso responder assim, porque eu não sei o texto que diz que o Espírito Santo se afasta. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, ele está conosco todos os dias. Mas se você realmente aceitou Jesus Cristo, se posicionou em Cristo, de duas uma, ou você vai ser ceifado, para você não manchar o nome de Cristo, ou você não aceitou Jesus Cristo. É só uma contribuição, uma contribuição aí. Quando nós vimos que o projeto da salvação começou, Deus esperando que alguém se interessasse por religião e por vida. Diz que começou lá na eternidade passada. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu e colocou o Espírito Santo para nos chamar através do Evangelho, através de muitas circunstâncias. Diz que algumas almas só despertam com a dor. O que é isso? Enquanto a pessoa estiver achando que o mundo está bom, ela vai. Outras, quando a pancada é violenta, então ela se volta para Deus. Outras não, endurecem mais. Então Ele nos chamou, ou por uma circunstância, mas a chamada específica é pela mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo quem crê. E quando a pessoa creu, então houve regeneração, justificação, adoção, e começa um processo de santificação. Ele é santificado posicionalmente no momento que ele crê. Ele é santo, já é chamado de santo, e chamado a santificar-se. Nesse íntere entre a santificação e a glorificação, que é quando ele vai para o céu, ele pode cair? O Espírito Santo pode sair dele, conforme a pergunta da Liliane? Primeiramente, se ele passou por esse processo que começou desde a eternidade passada, ele não perde a salvação. O Espírito Santo não sai dele, fica triste lá dentro, abafado, impedido, e pode chegar ao ponto do que Paulo disse: entrega o corpo dele para Satanás para a alma ser salva. Ou seja, ele deu lugar ao diabo, e o diabo vai fazer o diabo na vida dele. O diabo vai estar porque é um leão, ele é o Apolion destruidor. E como o Flávio bem disse, há pecado para a morte. João disse: se você vê o irmão pecar para a morte, nem olhe por ele, porque Deus vai matar. Ele foi além do que deveria ir. Ou seja, há uma certa tolerância para o crente fazer certas coisas. Mas chega um ponto que o que ele está fazendo, está envergonhando o Evangelho, está sendo zombaria de Deus,
Então Deus diz, não ora mais por esse cara, não entrega mais nem ele para o Satanás, eu vou levar. Então o verdadeiro crente não pega salvação, por isso que está aí a operação do Espírito Santo, perseverança, ele ajuda o camarada a perseverar. Ele pode sair no pecado, mas não vai blasfemar e dizer que não quer mais Deus. Dúvidas? E é justamente isso que o pastor acabou de falar, resumindo, né? Que lembrando, nós temos dois processos de santificação. A santificação posicional, que é como o pastor acabou de falar, a partir do momento que você escolhe crer em Deus, você já está se tornando um santo, né? Por posição, porque você escolheu seguir a Deus. E aí tem a santidade progressiva, que é a santificação do dia a dia. Que é quando... Na prática, exatamente, a santificação do dia a dia, que é quando cada vez mais você vai passando por transformação até você ir se aproximando mais de Cristo. Ele falou bem baixinho, viu, pastor? Tá, eu falei só dos frutos do Espírito, que é engano, que está temperança, amor, gratidão, que é etc e tal. Mas eu cheguei já no... Não tem problema não. Batizando, mas eu quero falar, eu fiz até um comentário hoje não, essa semana com uma pessoa que quis ser crente. Eu falei para ela o seguinte, que a pessoa crente é o seguinte, pecar, quando nós éramos pecadores, é bom, era gostoso. O problema, a diferença para você descobrir o verdadeiro crente e se ele é ou não, é que quando ele passa a ser crente, assim que ele gostar de fazer, ele começa a abominar. Aí ele é um cristão. Agora, para ser crente e ficar olhando para trás, achando uma casa que eu vou antigamente, não faço isso porque eu sou crente, mas era bom. Esse aí nunca foi crente. José Salem, ele tem um livro muito bom sobre conversão. Ele diz o seguinte, quando a pessoa se converter, ele tem o pecado como um bebezinho cheiroso, que você quer ter o mais próximo de você, beijando, cheirando, tipo um narizinho. Quando a pessoa verdadeiramente se converte, o pecado que era aquele bebezinho cheiroso, se torna um sapo imundo, mal cheiroso, que um sapo ainda pode pular em cima de você. Mas você vai abraçar e cheirar o sapo? Não. Você dá um safanão nele. O crente não pode pecar, mas quando ele peca, ele se sente horrível. Ele lamenta, ele chora, ele busca de Deus a restauração. Se o crente peca e não sente nada, então não é crente não, cara. Porque tu não tens o Espírito Santo. Paulo diz que não é à toa que o Espírito foi colocado na gente que chama santo. Chama santo porque ele santifica. Tá bom? Pastor, a propósito, eu tenho Eu tenho misericórdia. Você viu? Comigo? Mas assim, Flávio e todos os meus irmãos, como eu vejo isso, todos dois, um posicionamento bem sério, né? Eu vejo assim, o pecado, quando você peca, que você se arrepende, na minha opinião, a dor do arrependimento é tamanha que supera qualquer outra dor, né? É aonde você vê que chega a dar um basta ali, não dá mais para ir à frente. É assim que eu vejo o pecado. Olha, isso não está certo, isso dói, isso me prejudica e eu vou parando por aqui. Você tem que lutar, né, pastor? Sim. Porque essa luta tem que ser constante. Muito bem. Olha, o nosso tempo se acabou. Vou pedir o professor Flávio para apresentar o Diego, que mora aqui pertinho da gente, Recanto da Maraponga, não é isso? Que está nos visitando pela primeira vez. E se o professor deixar, podia botar ele para orar. Pode, Diego, então vem à frente para orar. Chegou agora, orar. Vamos à vida aqui de pé. Igreja vai ficar aí para frente orar juntos. Avisa que vai ter o lanche agora, depois.
Irmãos, nós vamos orar agora, aproveitar e orar pelo lanche que teremos, né, no intervalo. E após o lanche teremos a mensagem do pastor. Então convido a todos a permanecerem conosco, tá? E hoje o pregador é o Isaías. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós, que é estarmos congregando com os irmãos, Senhor, e estarmos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza que não há no mundo lugar melhor para estarmos no domingo do que na Tua casa. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ser, Senhor, com a pregação de logo mais. Que o Senhor possa, Senhor, usar o pastor Misael, Senhor, nesse caso, o Misael, para que ele possa, Pai, nos ensinar a respeito da Tua palavra. Que aquilo que o Senhor quer nos ensinar possa entrar nas nossas cabeças e nos nossos corações e que a gente possa, Pai, colocar em prática. Te peço, Senhor, pelo lanche, Pai, que vamos ceiar agora, que o Senhor possa abençoar. Que nunca falte, Senhor, na mesa de cada um de nós. Que possamos ser gratos por este alimento, que possa fazer bem aos nossos corpos. Te agradecemos estas coisas, Pai, em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.